tá bom? Até já. Então, vamos lá, gente, para a segunda parte aí do dia. Vamos lá. Aqui e aqui. Tudo certinho? Todo mundo almoçado aí? Tá todo mundo escondidinho, mas tá todo mundo aí? Fala um oi aí para mim. Oi. Oi, tem um... Eba, oi. Oi. Estamos aqui. Oi, boa tarde. Boa tarde. Olá. Sem microfone, tudo bem, sem problema. Vamos lá, então. Quando alguém perguntar, né, para a gente o que é um grande meridiano? Então, um grande meridiano é uma dupla de canais da mesma polaridade. Então, obviamente, os dois meridianos têm que ser de natureza yin ou de natureza yang, que se complementa pelo seu trajeto anatômico. A gente pode dizer também que é a união de dois meridianos principais de igual polaridade. Na verdade, o grande meridiano, ele nasce primeiro, porque primeiro nasce, né, essa que é a organização energética, então a direção e o trajeto do meridiano, para depois nascerem, então, os meridianos principais. Mas hoje, né, se você olhar para uma pessoa, hoje você vai dizer que um grande meridiano nela é, na verdade, a união de dois canais principais. Então, por isso, muitas vezes, a gente, ao falar do grande meridiano, a gente sempre vai usar o termo em chinês, tá? A gente sempre vai falar Taiyang, Shaoyang, Yanmin, Taiyin, Shaoyin ou Juyin. Mas, às vezes, a gente fala, né? Fígado CS, a gente fala, o ID é bexiga, né? Muitas vezes a gente coloca o nome em chinês e do lado a gente coloca os dois meridianos principais que compõem o grande meridiano para ficar mais fácil esse entendimento, tá? Como eu havia dito, a gente tem, então, como se fosse, na verdade, uma fisiologia separada daquilo que é o grande meridiano, tá? Cada um dos meridianos principais tem a sua fisiologia, que é aquilo que está estudado aí, né, ao longo da vida, né, do acupunturista, que é a compreensão dos sistemas que estão envolvidos em cada um dos meridianos principais, principalmente os meridianos de natureza yin, que são responsáveis por uma série de estruturas do corpo, por uma série de funções, né, como a gente já falou, né, quando a gente pensa, o meridiano do fígado é responsável pelo fígado, pelo sangue, pela questão reprodutiva, pela menstruação nas mulheres, pelo ciclo menstrual, por toda a musculatura, pela visão, os olhos, as unhas, um monte de coisa. E todo o aspecto mental. Então, no caso do fígado, a criatividade, a explosão, a violência, a raiva, a agressividade, tudo isso está relacionado a um meridiano. Então, é um universo para cada um deles, certo? Quando a gente fala em grandes meridianos, a gente está falando de um sistema que se conecta, tá? Quando ele está reagindo a uma energia celeste, quando ele reage a uma energia climática, tá? Então, o grande meridiano, ele cria um sistema de defesa, tá, do organismo e, obviamente, ele se conecta com os vasos secundários. Claro que eles se distribuem pelo organismo por todas as faces, a gente viu, né? Por quê? Porque eles são os meridianos principais. Então, a gente tem, né, toda a nossa estrutura corporal coberta por esses, que são os meridianos. Espera que tem alguma coisa errada aqui no meu... Está acabando a bateria. Deixa eu só dar uma empurrada aqui.
Deixa eu mudar rapidinho aqui de lugar, só um segundinho. Computador aqui, porque ele é grandão, a tela dele é maior que a tela do notebook. Então, a gente tem uma telona grandona, então foi divertido aqui de olhar. Vamos ver se eu consigo ver. Tudo bem? Então, gente, desculpa, é que realmente parou. Não sei o que foi que deu, não sei se ele esquentou demais, eu não sei o que aconteceu. Alguma coisa estranha aconteceu. Então, vamos voltar para a vida normal aqui. Não. Eu não quero. Porque o computador está achando que ele quer que eu ligue o microfone desse vídeo aí. Mas eu não vou ligar, porque eu tenho que usar o microfone do celular. Tá bom? Beleza, então, gente. Voltando, né, para aquela história. Grandes meridianos, né? O que é um grande meridiano? Um grande meridiano, então, é uma dupla de canais. Uma dupla de canais de mesma polaridade, tá? Que se complementa pelo seu trajeto anatômico. É a união de dois meridianos principais, na verdade, a origem dos meridianos principais, tá? Ele vem antes, a formação da estrutura dele vem antes, e eles são responsáveis, então, pelos sistemas de defesa do organismo. A gente vai entender isso melhor ali para frente. Cada grande meridiano é formado por dois meridianos principais, sendo um do braço e o outro da perna. Então, o nome deles acaba sendo Shu ou Zhu, dependendo da localização dele, tá? Quando a gente tem a relação do grande meridiano, é tudo muito parecido com a ideia anatômica do meridiano principal, tá? Então, grandes meridianos não chegam diretamente aos órgãos, obviamente, eles precisam dos meridianos secundários para chegar até órgãos, vísceras e tecidos. Eles se comunicam indiretamente através dos meridianos distintos e os outros secundários, com os meridianos de passagem ou mesmo os meridianos tendinomusculares, tá? A fisiopatologia do grande meridiano, sim, ela é quase independente, tá? Existem as chamadas síndromes dos grandes meridianos. Então, ele tem um funcionamento quando eles estão juntos. Então, assim, existe um funcionamento de cada um dos meridianos principais separadamente. E existe um funcionamento conjunto dos grandes meridianos, tá? Eles funcionam quase como se fosse uma terceira coisa, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o meridiano do intestino delgado é uma coisa, o meridiano da bexiga é outra. Quando eles se juntam para formar o Taiyan, eles se tornam uma terceira coisa, tá? Então, ele tem uma ação específica. Essa ação específica, ela é independente da ação do meridiano principal, porque o meridiano principal é fundamentalmente regido pelo seu elemento. Então, são os meridianos do elemento fogo, do elemento madeira, do elemento água, enquanto que os grandes meridianos, eles têm uma relação maior com as energias celestes, tá? As chamadas 6 energias: calor, fogo, frio, vento, sequidão e umidade, porque foram elas que construíram as estruturas desses grandes meridianos, certo? Então, voltando, né, à questão dos 6 grandes meridianos, e aqui a gente vai fazer o que a gente fez antes do intervalo, e que é ver esse desenho do grande meridiano no total. Aí a gente vai ter as imagens deles, tá? Os 3 grandes meridianos Yan, então, são o Taiyan, o mais superficial, nível celeste, o do nível médio é o Shaoyan, tá? E o do nível mais profundo, nível terra, o mais profundo de todos é, então, o
Yanmin, tá? O Taiyan é formado por bexiga e intestino delgado, Shaoyan por TR, vesícula biliar, e o Yanmin, estômago e intestino grosso, tá? Então, o Yang domina o alto do corpo, corresponde às energias oriundas associadas ao trigrama do celeste. Tá? A partir do nível mais superficial ao profundo, a gente tem esses 3 grandes meridianos. Então, o primeiro grande meridiano, que é ID e bexigas, estão vendo que o meridiano da bexiga, ele está muito próximo aqui, ó, do meridiano do vaso concepção, tá? O vaso concepção, ele está aqui, tá? Né? Conectado aqui. Aí olha como o meridiano da bexiga está muito próximo dele, tá? Então é como se ele fosse o mais externo dos meridianos, tá? Então o Taiyan, formado então pelo ID, que começa lá no dedinho mínimo da mão, ângulo unguial externo do dedo mínimo, ele vai descer, né? Que a posição anatômica é com as mãos para cima, descer até o ombro, subir, passar pela escápula, subir pelo rosto e terminar no ID19. Depois, o meridiano da bexiga começa no canto interno do olho, vai dar a volta aqui pelo corpo, né? E vai terminar de novo no 5º dedo. Então, novamente, o Taiyan é o meridiano do 5º dedo, da mão e do pé. O Shaoyan, meridiano do centro, TR, vesícula biliar, nasce no 4º dedo da mão, ângulo unguial externo do 4º dedo, ele sobe pela escápula e vai terminar ao lado da sobrancelha. O meridiano da vesícula biliar começa no canto externo do olho, faz aquele zigue-zague pela cabeça, desce pela lateral do corpo e termina no VB 44, que é no ângulo unguial externo do 4º dedo. Então, o Shaoyan é um grande meridiano do 4º dedo dos nossos membros, tá? O Yanmin é o 3º meridiano Yan, ele é um pouquinho diferente porque o meridiano do estômago é um meridiano que vai ter um trajeto yin, né? Ele vai pela frente. Então, ele começa no 2º dedo, no ângulo unguial interno, para cá, ó, interno do 2º dedo, e ele vai subir pelo ombro e terminar no IG20, que é do lado do nariz. O meridiano do estômago começa embaixo do olho e vai descer pela frente do corpo, vocês estão vendo? Tem uma parte aqui próxima do umbigo que é muito próxima do vasoconcepção. Depois ele vai se externalizar um pouco, ele vai pelo lado yang da perna e ele vai terminar no estômago 45, que é no 2º dedo, mas no ângulo unguial externo, tá? Do 2º dedo. A gente tem os grandes meridianos yin, que são aqueles outros 3, tá? Que tem uma relação com nível terra. Tá? O trigrama Kun, que é o trigrama da terra, que domina a camada energética mais profunda. Tá? Então, a gente tem os 3 meridianos yin, que são o Tayin, que é o mais superficial, o Jueyin, que é o do meio, e o Shaoyin, que é o mais profundo. Aí, começando de baixo para cima, porque os meridianos yin sempre começam de baixo para cima. A gente tem o Tayin, que começa no ângulo unguial interno do hálux, sobe pela face medial da perna, vai se abrir na região dos quadris e vai terminar no BP21, que é um ponto que fica no 6º espaço intercostal, na linha média aqui abaixo da axila. Tá? O pulmão vai começar no pulmão 1, que fica logo nessa região aqui, supraescapular, né? Subescapular, desculpa, e aí ele vai subir, né, um pouquinho para o P2 e vai subir, né, na direção do polegar, onde termina o meridiano do pulmão, no pulmão 11, que é o último ponto. Então, ele nasce no hálux, que é o 1º dedo, e termina no polegar, que é o 1º dedo, tudo no ângulo unguial interno, tá? O meridiano central, de Jueyin, então, ele nasce nos pés, também no hálux, só que agora no ângulo unguial externo, aquele que fica ao lado do 2º dedo, tá? Esse meridiano sobe também pela face medial da perna, passa pelo assoalho pélvico,
tá? E vai até o fígado 14, que fica embaixo dos mamilos aqui na costela. O meridiano do CS, ou do pericárdio, nasce ao lado do mamilo e sobe pelo centro, na face anterior do braço, tá? Até ele terminar na ponta do dedo aqui, né? No terceiro dedo, no dedo médio, tá? Na ponta do dedo médio, no CS9. Então, ele nasce no hálux e termina no terceiro dedo. E o último meridiano é o meridiano do Shaolin. Tá vendo que aqui está misturado, né? Está escrito com C, o Shao, e está escrito com Y, o Yin, na verdade. Misturou as duas formas de escrever. Tá? A gente tem o Rin 1, que nasce na sola do pé. Ele vai subir totalmente pela face medial aqui, tá? Ele passa quase do lado do bexiga 54-40 aqui atrás do joelho, tá? Então, esse aqui é o Rim 10. Ele sobe passando pelo assoalho pélvico e sobe do ladinho, coladinho no vaso concepção. Então, esse é o meridiano mais profundo que a gente tem. O vaso concepção, ele tá passando aqui, ó, no senso, tá vendo? Ele tá bem coladinho aqui com o vaso concepção. Aí ele abre um pouquinho aqui na região do peito, tá? E vai terminar no rim 27, né? Aqui no nosso colarzinho, tá? O coração nasce no fundo da axila, né? Como tá aqui, localizado. E aí a gente tem a subida dele até o seu último ponto. O último ponto do meridiano do coração é o C9, que fica no ângulo umbial interno do dedo mínimo da mão. Então, ele nasce na sola do pé e termina no quinto dedo. Tá? A gente já tinha visto isso, mas é porque eu queria treinar a localização e as direções com vocês, para vocês fazerem a colinha aí, para ver onde é que começa, onde é que termina cada um dos meridianos, tá bom? Se a gente fosse olhar o meridiano, se a gente fizesse um corte na pele, vamos dizer assim, que a gente tivesse os meridianos todos próximos um do outro, e a gente fizesse um corte na pele, a gente teria níveis de profundidade diferentes. São coisas que a gente não tem como medir, ok? É óbvio que a profundidade do Taiyan é menor do que a profundidade do coração e rim do Shaolin, tá? Então, a gente teria camadas se um fosse em cima do outro, mas eles não são um em cima do outro, cada um tem uma localização. E essa diferença de profundidade, ela não é uma diferença de profundidade que pode ser mensurada, vamos dizer assim, para a gente. Ela não pode ser medida, não vai fazer diferença para a agulha, né? A agulha vai entrar, ela vai penetrar em todos os níveis dos 6 grandes meridianos, mas a gente sabe que existem níveis de profundidade diferentes. O Taiyan é o mais superficial dos grandes meridianos, tá? E o Shaolin é o mais profundo dos grandes meridianos. Então, se a gente fizesse um corte transversal aqui, né? Cortasse a pele na vertical e olhasse, a gente veria essas camadinhas, tá? A gente veria essas camadinhas. Então, imagina que eu tenho um pedaço de pele quadrado, aí eu fiz um corte transversal, e aí eu vou olhar, como se tivesse um microscópio. Eu ia ver 6 camadas, realmente. A camada mais superficial é a camada do Taiyan. Então, vai Taiyan, Shaoyan, Yemin, Tain, Juin e Shaolin. Essas 6 camadas são as camadas, é a camada do meridiano principal, tá? Porque acima dela a gente tem os meridianos tendinomusculares, tá? Ou ligamentares, ok? Então, em cima dos meridianos a gente tem os meridianos tendinomusculares, que são faixas, né? Não são linhas de força como são os meridianos principais, mas sim faixas que cobrem os espaços todos sobre o meridiano, entre a pele e o meridiano principal, tá? E abaixo dessas 6 camadas, aí a gente tem os meridianos secundários, tá? A gente tem os meridianos distintos, que vão lá para baixo, os colaterais, que são os que vão conectar os outros, os vasos maravilhosos, que são os reservatórios de energia aqui, e lá no final, né, no fundo de tudo, a gente tem os órgãos e vísceras, que são
os Zanfu, tá? Lá no nível mais profundo aqui desse desenho. Então, se a gente cortasse um quadrado, assim, no sentido vertical ali, né, um corte transversal, a gente veria essas camadas todas. Então, se eu olhar as camadas dos meridianos principais, eu vou ver que eles têm uma diferença de profundidade. Por que que isso é importante? Porque cada camada aqui corresponde a uma energia perversa. Vocês estão vendo? Corresponde a uma energia celeste, mas também a uma energia perversa. Então, olha só. O Taiyan corresponde ao frio, o Shaoyan ao fogo ministerial, o Yamin à sequidão, Taiyan à umidade, Juan ao vento e Shaoyan ao fogo imperial, que são as energias celestes que formaram esses grandes meridianos de toda maneira, certo? Se a gente... Agora, deixa eu tirar daqui, olhar, né? Os grandes meridianos, se a gente olhasse lateralmente. Então, imagina eu olhando de lado. Então, eu vou fazer um corte longitudinal e olhar de ladinho o que vai acontecer. Eu tenho, né, no nível, né, imagina a cabeça da pessoa aqui em cima, os pés aqui embaixo, e vocês estão olhando para a pessoa viradinho de lado, com o tronco para frente, né, a face anterior para cá, e a face posterior das costas para cá. O meridiano mais ventral que a gente tem é o Shaoyin, né? O que está mais próximo do vasoconcepção. A gente pode imaginar aqui, né? O vasoconcepção aqui, na frente, tá? E logo depois do vasoconcepção a gente tem o Shaoyin. Depois a gente vai ter o Juan e, por fim, o Taiyin, tá? E aí, indo na direção das costas, a gente vai ter o Yamin, que é o meridiano Yang mais profundo, o Shaoyan, que é o meridiano Yang do meio, e o Taiyan sendo o mais posterior de todos. E logo depois a gente tem aqui, então, o vaso governador. Então, se a gente fizesse o desenho aqui, seríamos aqui o vaso concepção e aqui o vaso governador. Tá? Se a gente olhar para a pessoa de pezinho, tá? Então, ID e bexiga estão mais próximos do vaso governador. Coração e rim estão mais próximos do vaso concepção. Tá? Então, também numa sequência, né, da pessoa viradinha assim. Estaria vendo dessa forma. Tá? Só para a gente ter uma ideia de como os grandes meridianos cobrem toda a área do nosso organismo, né? Todo o nosso corpo. Tá? Tudo bem? Essa parte mais anatômica mesmo, né? De desenho. Aqui, a gente vai ter a relação entre as energias que esses grandes meridianos carregam. Tá? Esse quadro, eu vou tentar explicá-lo usando um outro desenho, fazendo um outro desenho, e depois trazendo esse quadro de volta aqui para vocês. Tá? A gente vai colocar lateralmente, tá? Eu vou pegar uma página em branco aqui, a gente vai colocar lateralmente todos esses meridianos aqui. Deixa eu pegar essa página, não tem página em branco aqui, né? Legal. Eu vou pegar uma que esteja mais vazia, vamos lá. Vamos pegar aqui. É que na apresentação lá eu deixo umas páginas em branco exatamente para poder fazer o desenho. Né? Aqui a gente não tem. Vamos ver se eu consigo achar alguma folhinha aqui que tenha mais espaço. Não. Vamos ver, vamos colocar aqui. Ver se a gente consegue ver por aqui. Tudo fica diferente. Então, vamos lá. Vou colocar por cima deles, tá? Então, ó, esse aqui é o mais superficial de todos, né? Que é o Taiyan. Então, tá aqui. E ele termina, né? Ele vai terminar exatamente no bexiga 67. Tá vendo aqui? Que é o último ponto do Taiyan.
Porque o Taiyang começa no ID e termina na bexiga. Então, ele começa no ID1, aqui, e vai terminar no bexiga 67 aqui do outro lado, certo? Beleza? O outro grande meridiano aqui é o Shaoyang. Ele vai começar no TR e terminar na vesícula biliar. Então, ele começa no TR1 e termina no VB44, como está aqui. Então, o VB44 é o último ponto do Shaoyang. O Yamin começa no IG e termina no estômago. Então, ele começa no primeiro ponto do meridiano do intestino grosso, que é o IG1, e vai terminar no estômago 45, que é o último ponto do meridiano do estômago. Certo? O Taiyang, ele foi um meridiano desenhado pelo frio. O Shaoyang foi um grande meridiano desenhado pelo calor, ou pelo fogo ministerial. E o Yamin é um meridiano desenhado pela sequidão. Então, o que vai acontecer com ele? Lá embaixo, naqueles pontos que ficam no pé, ou seja, nos últimos pontos dos meridianos de natureza Yang, que são esses 3 pontinhos aqui, bexiga 67, VB 44 e estômago 45, a gente vai ter aquilo que é chamado de pontos raiz. Tá? Esses pontos raiz, eles são pontos que carregam neles estas energias celestes que foram as responsáveis pela fabricação desses meridianos. Então, lá no bexiga 67, o que a gente tem? A gente tem um monte de energia do frio. No VB44, a gente tem um monte de energia do calor. E no estômago 45, a gente tem a energia da sequidão. É como se a gente tivesse guardado essa energia lá no último ponto. Essa energia percorre o meridiano todo, ela está presente em todo o meridiano, mas ela fica com uma intensidade maior, com uma reserva maior nesses pontinhos lá embaixo, lá nos pés, os chamados pontos raiz dos grandes meridianos. Tá? Quando a gente pensa nos meridianos de natureza Yin, o que vai mudar? Não é mais o primeiro ponto, mas sim... não é mais o último ponto, desculpa, mas sim o primeiro ponto, que é o ponto raiz. Por quê? O Taiyang, ele nasce no baço pâncreas e termina no pulmão, na verdade, certo? Aqui ele está com o pulmão e baço pâncreas, porque a gente põe mão primeiro e pé depois, mas, na verdade, ele nasce lá embaixo no baço pâncreas. Então, o ponto raiz do meridiano Yin é o PP1, é o primeiro ponto dele, e não o último. Tá? A mesma coisa acontece com o Jiuyin. Ele nasce no fígado e termina no CS. Então, o ponto raiz é o primeiro ponto, que é o F1. Tá? Não é o CS9 lá na mão, que é o último ponto dele. Mas sim o primeiro ponto dele, que é o F1. Tá? No caso do Shaoyin, a mesma coisa. Ele nasce no Rin 1 e termina no C9. Então, ó, se a gente colocar aqui, o Taiyang, ele nasce no BP1 e termina no P11, certo? Deixa eu colocar na cor certa para não ficar diferente do outro, né? Se não é diferente do outro, fica estranho. Agora sim, finalmente.
O Juein, ele nasce no F1 e termina no CS9. Tá? E o Shaoyin, ele nasce no Rin1 e termina no C9. Tá? Então, os pontos que são chamados de pontos raiz não são mais os últimos pontos, mas sim os primeiros pontos. Tá? E aí, quais são as energias celestes que esses pontos raiz dos meridianos encarregam? O BP1 vai carregar a energia da umidade. Um pouquinho maior, né? O F1 carrega a energia do vento. E o Rin1 vai carregar a energia do fogo. Tá? Então, esses pontos é como se eles estivessem na gente exatamente para que a gente tenha dentro de nós todas as energias celestes de alguma forma guardadas. Essas energias celestes percorrem o meridiano inteiro? Sim, elas percorrem o meridiano inteiro, mas elas estão mais, vamos dizer assim, densas, né? Mais concentradas nesses pontos, nesses 6 pontos que são os chamados pontos raiz dos grandes meridianos. Tá? E por que serve isso? Né? Aí vem esse desenho que está aqui. O que acontece na relação com essas energias? Essas energias, a gente já falou, são energias celestes, mas elas podem se tornar energias perversas, certo? Só que elas têm as oposições que a gente já comentou. O frio combate o fogo. E o fogo combate o frio. A sequidão combate a umidade. A umidade combate a sequidão. O calor combate o vento e o vento combate o calor. Então, assim como nós temos as 6 energias dentro de nós, nós temos, então, uma espécie de um antídoto para uma energia perversa que possa penetrar dentro da gente. Então, se eu tenho uma penetração do frio, dentro do meu corpo, eu tenho um ponto que tem a energia do fogo que vai combater esse frio que penetrou. Se eu tenho uma penetração de umidade, eu tenho um ponto no meu corpo que carrega a sequidão. Então, esse ponto pode me ajudar a expulsar a sequidão. Se eu tenho uma invasão de vento, eu tenho um ponto que carrega o calor, que vai combater esse vento. Tá? E ele está exatamente nesses pontos raiz que vão me ajudar a eliminar energias perversas. Como é que a gente costuma eliminar energias perversas? Sedando o meridiano que está em excesso, certo? Quando a gente fala em excesso, a gente está falando sempre em energia perversa, certo? Não existe excesso de energia correta. Quando a gente fala que um meridiano está em excesso, é porque ele está invadido com uma energia perversa. Não existe outra opção. Essa energia perversa pode ser de origem externa, ou ela pode vir por outras questões, como a alimentação, a própria energia ancestral, pode ser relacionada a questões afetivas, emocionais, mas são sempre energias perversas. Então, tudo que gera excesso energético é não correto, né? O perverso é o não correto. Ele está no lugar errado. Né? Então, eu tenho, por exemplo, uma invasão de calor no estômago. Né? Então, o estômago do elemento terra, o estômago está acostumado com a umidade. A umidade faz parte do elemento terra. Então, quando eu tenho uma invasão de umidade no estômago, eu vou ter um excesso energético no estômago, ou uma invasão de calor, ou uma invasão de umidade no estômago, eu vou ter um excesso energético ali, eu preciso eliminar essa energia perversa que penetrou. Então, eu vou sedar o meridiano do estômago e eu também posso usar um ponto raiz que vai me ajudar a eliminar aquela energia perversa específica.
tá, que invadiu aquele meridiano. Os meridianos, eles têm, vamos dizer assim, sintonias com algumas energias perversas, né? A gente não vai ouvir falar, por exemplo, do frio invadindo o fígado. Não existe invasão de frio no fígado, né? Existe invasão de frio no intestino, no pulmão, né? Agora, você não vai ouvir falar no rim, mas você não vai ouvir falar do frio invadindo o fígado, por exemplo. Você não vai ouvir falar em umidade invadindo o rim, né? Então, tem algumas energias que combinam mais com algumas dessas funções, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas energias perversas aí de um jeito um pouco mais profundo, para isso ficar mais claro aí para nós, tá? Então, quando aparece esse desenho ele existe exatamente para mostrar as oposições entre a energia correta e uma suposta energia perversa que pode penetrar em qualquer um desses meridianos, tá? Obviamente, o meridiano do intestino delgado e o meridiano da bexiga têm uma afinidade maior com o frio. Baço, pâncreas e pulmão têm uma afinidade maior com a umidade. E assim por diante, por conta da própria natureza deles. Eles carregam, então, essas energias perversas dentro, essas energias corretas, desculpa, dentro de si, e essas energias corretas ficam mais concentradas exatamente nesses pontos chamados de pontos raiz. Tá? E a gente pode usar esses pontos para ajudar a eliminar alguma energia perversa que, porventura, penetre nesses meridianos. Certo? Tudo bem até aqui? Sim? Sim ou não? Sim, tudo bem. Tudo bem? Nenhuma Ok. dúvida? Ok. Beleza, então. Posso limpar esses desenhos todos aqui. Então, aqui a gente vê, né, a questão do relógio orgânico que a gente desenhou, né, daquela vez. Quando ele está no PowerPoint, ele faz um movimentozinho aqui. Ele não vai fazer o movimento e tal. Ele está em PDF, então ele está paradinho, tá? Então, a gente tem um relógio aqui, tá vendo? Aqui embaixo a gente tem às 23 horas, né, que é o horário da vesícula biliar. Então, o dia começa à meia-noite, né? Então, assim, das 23 a 1, horário da vesícula biliar. Depois da 1 às 3, horário do fígado. Depois das 3 às 5, pulmão. Das 5 às 7, intestino grosso. Das 7 às 9, estômago. Das 9 às 11, baço, pâncreas. Das 11 às 13, coração. Das 13 às 15, o ID. E agora a gente já está no horário da bexiga, né? Das 15 até as 17, a gente já está aqui, né? A gente estava lá no baço, pâncreas, agora a gente já está aqui no horário da bexiga, tá? Então, a gente tem a energia celeste do frio e a energia terrestre da água, tá? Nesse momento aqui acontecendo. Daqui a pouco a gente vai para o horário do rim, tá? Aí, das 19 às 21, a gente tem o horário do SEST, das 21 às 23, o horário do TR. Então, aqui a gente tem um relógio. Aqui vocês estão vendo, né, o desenho, né, dos grandes meridianos dentro do relógio orgânico. Tá? Então, como é que funciona aqui? Ó? Esse aqui é o Yamin, esse aqui é o Taiyan, né? E esse aqui é o Xiaoyan. Né? Então, ele tem um desenho que vai nessa direção, do ID para a bexiga. Por isso, essa flechinha está aqui assim. Tá? Essa flechinha está mostrando a direção do meridiano, a direção energética do meridiano. Ela vai do intestino delgado para a bexiga, vai do IG para o estômago, vai do TR para a vesícula biliar. Quando a gente olha os meridianos de natureza Yin, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, mais ou menos. A gente tem o Taiyin, o Shaoyin e o Jueyin aqui. Sei que a flechinha está em cima do nome, mas é isso daqui. E aí a gente tem dos pés para a cabeça, então do fígado para o CS, do baço pâncreas para o pulmão, do rim para o coração. Tá? Então a direção do meridiano é outra.
A direção do meridiano não tem nada a ver com o relógio orgânico, tá? Beleza? Só para a gente entender aqui no dia a dia, né? Durante o dia, a circulação. Então, são 4 horas de energia para cada um dos grandes meridianos. Tá? 6 vezes 4, 24. Então. Quando a gente estava falando do que tem dentro de um meridiano, né, a gente usou, né, aquela imagem. Eu vou colocar um meridiano aqui. Vou imaginar que a gente tem um meridiano aqui. Tá? Ele pode ser yin, pode ser yang, tanto faz. O que tem dentro, né, de um meridiano? O que a gente tem dentro do meridiano? Né? A gente tem energia correta. Tá? A gente... Eu sempre esqueço desse E, né? Sempre é difícil. Deixa eu colocar direitinho, deixa eu escrever isso direito. Senão, gente... Energia correta. Certo? Quem é essa mocinha aqui? A energia correta, ela é fabricada, né, a partir da nossa alimentação, da nossa respiração e da nossa energia ancestral, certo? Então, ela tem, vamos dizer assim, 3 grandes ingredientes aí. Os ingredientes que formam a energia correta, então, são a energia ancestral, né, que é aquela que vem dos nossos ancestrais, né, que vem dos nossos antepassados, da nossa energia familiar, que é a chamada UNT, tá? A energia ancestral. Ela funciona lá como DNA, né? Ela está lá e ela vai ficar lá. A energia ancestral é que nem aquelas faixinhas que aparecem nos programas de notícia na televisão. Você está assistindo uma notícia aqui em cima e tem uma notícia passando aqui embaixo. Né? Então, a energia ancestral ela fica ali, passando o tempo todo. Ela está em tudo no nosso organismo. Tá? A energia ancestral é como o DNA, está presente em todas as estruturas do seu corpo. Todos os meridianos, todas as estruturas de tecido, os órgãos, as vísceras, no sangue, nas unhas, no cabelo, na pele, em todos os pedaços do seu corpo existe energia ancestral. Obviamente, existe uma quantidade maior essa energia ancestral nos vasos maravilhosos, no meridiano do rim, tá? Porque o rim é o guardião dessas energias ancestrais. Tá? Mas a energia ancestral existe em todas as partes do seu corpo. Então, ela também existe dentro do meridiano. Então, ela está numa camadinha aqui, ó, dentro do meridiano. São aquelas crianças que aprenderam a pintar agora e pinta fora da faixa, né? Mas é isso mesmo. Então, a energia ancestral está aqui. Qual é a outra origem das nossas energias? De onde a gente tira as nossas outras energias? A gente tira da energia alimentar, a gente tira dos alimentos uma energia chamada de energia nutridora, bem fofinha, que se chama Ion, em azul, né? Ion-Ti ou Yin-Ti, tem gente que escreve com I, Ing, né? Coloca Y-I-N-G. Eu prefiro colocar Ion-Ti, que fica mais claro que é a energia nutridora. Tá? A energia nutridora é a energia que vem dos nossos alimentos, certo? Vem daquilo que a gente come. Ela é processada pelo estômago, pelas pâncreas, dos intestinos. Tá? Então, essa energia nutridora, ela vai estar dentro do meridiano em forma de uma energia que a gente chama de sangue, certo? Então, essa energia nutridora, quando ela está dentro do meridiano, ela tem o nome de Zue, ou sangue. Certo?
E a gente tem uma outra energia, que é uma energia bastante complexa, né? Que é a energia defensiva, que é uma energia de natureza yang, mais superficial, tá? Que é chamada de Wei Qi, certo? Wei Qi, que é a energia defensiva. Peraí, que eu vou mudar a corzinha aqui do texto. A energia defensiva, ela nasce, sim, da absorção do ar pelo pulmão, mas ela precisa também de um pouquinho da energia nutridora dos alimentos, tá? Da parte, vamos dizer assim, ian dos alimentos, né? Dos alimentos mais quentes, dos alimentos mais mornos, para ser configurada de forma correta. Então, a energia defensiva, ela vem do ar, ela vem do ian, mas ela também precisa da alimentação, ela precisa dos nossos movimentos corporais também, por isso que exercícios físicos e respiratórios são tão importantes para consolidar a nossa energia defensiva. Quando essa energia de natureza yang está dentro do meridiano, ela é chamada simplesmente de energia. Ela é chamada simplesmente de Qi. Que é bem para confundir nossa cabeça, né? Tudo é Qi, mas o Qi que está dentro do meridiano é só isso daqui. É a parte yang da nossa energia correta, tá? Então, novamente, né? Só para não ter dúvidas, essa daqui continua sendo a Yuan, tá? Energia ancestral, tá? Ela continua dentro do meridiano como energia ancestral, ok? O que acontece? Quando a gente coloca uma agulha num ponto de acupuntura, a gente atravessa todo mundo aqui, não é? A gente vai atravessar todo mundo nessa brincadeira aqui. Então, eu consigo mobilizar a energia ancestral? Não. Eu não vou nem tonificar e nem sedar essa mocinha aqui. Ela vai continuar exatamente como ela estava. A única coisa que a gente consegue com a energia ancestral é economizar. Se essas duas aqui de cima estiverem equilibradas, essa daqui não vai ser gasta. Se essas duas aqui estiverem desequilibradas, eu vou gastar essa energia. E a gente sabe que na hora que essa energia acabou a nossa história aqui, pelo menos nessa configuração. Né? Então, a energia ancestral, ela te dá o seu lifespan, ela te dá o tamanho da sua vida. Né? Então, quando ela terminar, acaba essa forma de vida, as coisas se separam, a gente volta para o tal, e era isso. Então, eu preciso manter essas duas energias o mais equilibradas possível para que essa energia ancestral seja economizada. Então, quanto mais eu economizo, mais longa, mais longeva e mais saudável será a minha vida. O grande objetivo do taoísmo é a longevidade. Mas não é qualquer longevidade, não é viver 120 anos e ficar entrevado numa cadeira de roda ou coisa parecida. Né? Não poder fazer todas as coisas, não. A ideia é de viver 120 anos com todas as potências preservadas. Tá? Então, a ideia é sempre a economia dessa energia. Para que a gente faça a economia dessa energia, eu preciso que estas duas aqui estejam reguladas, porque são essas energias que estão dentro dos meridianos que vão chegar até os meus tecidos, até os meus órgãos, até as minhas vísceras, alimentar a minha mente, os meus shen, né? Todos os meus espíritos, tudo aquilo que vai trazer movimento, vitalidade, potências, tudo isso está relacionado, então, a essas duas energias aqui que estão correndo nos meus meridianos. Para que essas energias estejam corretas, eu preciso de alimentação correta, eu preciso de uma conduta correta, de higiene, de sono,
eu preciso que os meus afetos estejam razoavelmente equilibrados, né? Que eu consiga usar todas as minhas potências mentais, afetivas, emocionais e cognitivas. Tá? Então, eu vou trabalhar essas duas energias para que elas se mantenham corretas e equilibradas, sempre num equilíbrio dinâmico de transformação, tá? E aí eu mantenho essa energia aqui mais tempo intacta e funcionando, ok? Se eu desequilibro essas duas, eu tenho que recorrer à energia ancestral para não morrer, literalmente. E aí eu vou gastando e torrando essa chamada energia ancestral. Estas duas energias, elas não são exatamente proporcionais em todos os meridianos, tá? Então, isso é bem importante para que a gente entenda também o grande meridiano. Existe uma proporção diferente entre sangue e energia nos meridianos principais. Existem meridianos que naturalmente têm mais sangue e existem meridianos que naturalmente têm mais energia, tá? Então, isso vai aparecer aqui nesse próximo slide, que é um slide bem ocidental, né? Parecendo uma planilhazinha. Eu vou apagar isso aqui, tudo bem? Posso apagar essa parte aqui? De novo, eu entendo como um sim, certo? Silêncio, Sim. para mim, é sim. Então, tá bom. Desci aqui, ó. Parece uma planilha. Bem uma planilhinha mesmo, né? Então, aqui a gente tem, aqui embaixo, o desenho de acordo com o relógio orgânico, tá vendo? Começando aqui, né? Pelo pulmão, intestino grosso, né? Isso aqui é o relógio orgânico. Sempre começando pelo pulmão, né? Lembrando, apesar de que o primeiro horário é o horário da vesícula biliar, a gente vê aqui o desenho. Estou vendo aqui se aparece direitinho para vocês. Está aparecendo direitinho. Tá bom. Então, aqui, ó, a gente tem uma proporção de sangue e energia. Tá? Sangue, obviamente, está em vermelho, e energia, obviamente, está em azulzinho. Apesar do sangue ser yin, né, e energia ser yang, aqui esse quadrinho acabou ficando trocado, tá? Onde existe mais sangue? Tá? Eu vou colocar aqui na... Tá? Assim, o meridiano do pulmão, tá vendo aqui? É um meridiano que tem 70% de sangue e 30% de energia, tá vendo? Tem muito mais sangue do que energia, certo? O meridiano do coração, por exemplo, ao contrário, ele tem mais energia do que sangue, tá vendo? Tem 70% de energia, 30% de sangue, apesar de ser o coração. Tá? E a gente tem, por exemplo, o rim, que também tem 70% de energia e só 30% de sangue. O meridiano do fígado, ao contrário, o meridiano do fígado tem muito mais sangue do que energia. Tá bem? O meridiano do fígado é um meridiano que tem 30% de energia e 70% de sangue. Os únicos meridianos que são totalmente equilibrados, que tem 50-50 nessa brincadeira, são os meridianos de intestino grosso e estômago. Tá vendo? Eles têm meio a meio. Tá? São os dois únicos meridianos que têm a mesma proporção entre sangue e energia. O que isso quer dizer? Então, vamos lá. Vamos pegar, então, agora os grandes meridianos e isolar os grandes meridianos aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, o primeiro grande meridiano, que é o Tai Yan. Olha ele aqui. ID e bexiga. Ó, tem esta proporção. Então, o Tai Yan tem 70% de sangue, 30% de energia. Tá?
Vamos ver o Shaoyang aqui. O Shaoyang está aqui, ó. Ele é TR e vesícula biliar. Ele tem o contrário, ele tem mais energia do que sangue, mas eles têm, ó, a mesma proporção, porque eles são o mesmo meridiano, tá? E o IG e o estômago, olha que legal, é aquele que é o Yang-Min, tá? Que tem 50%, 50%. Então, vamos lá. O Yang-Min, IG e estômago tem 50-50. O Tai Yan, o grande Yan, tem mais sangue, menos energia. E o Shao Yan tem mais energia, menos sangue. Beleza? Até então parece que está tudo lindo, equilibradíssimo, certo? Que um tem mais sangue, o outro tem mais energia e o outro tem igual. Então, se a gente somar tudo, a gente tem um equilíbrio de 50-50. Só que aí a gente vai ter os meridianos de natureza yin. Tá? Então, vamos ver aqui. Pulmão e baço pâncreas. Espera aí que não era isso. Tem que ser azul. Pulmão e baço pâncreas têm mais sangue do que energia. Vem? Eles são o Tai Yin. Eles têm mais sangue do que energia. Se a gente olhar aqui, o coração e o rim são o Shao Yin. Eles têm mais energia do que sangue. Beleza. Por enquanto está tudo bem. Shao Yin. E aí a gente tem o último meridiano, que é o Jueyin, que é o meridiano do meio, né, dos grandes meridianos, em que é CS fígado. CS fígado, ou Jueyin, tem mais sangue do que energia. Então, peraí. Aqui é igual. Aqui tem mais sangue. Aqui tem mais energia. Beleza. Aqui tem mais sangue. Aqui tem mais energia. Aqui tem mais sangue. Então, peraí. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meridianos que têm mais sangue do que energia. A gente tem 1, 2, 3, 4 meridianos que têm mais energia do que sangue. E a gente tem 2 meridianos que são exatamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que nós humanos, temos mais sangue do que energia, no geral. Tá? Então, o ser humano tem mais sangue do que energia. Nós somos mais yin do que yang. Não existe uma proporção exata. Tá? Então, nós temos mais base material do que energia. Então, a nossa tendência, né, em termos de desequilíbrio, é sempre uma insuficiência da energia. Tá? Então, assim, é mais fácil para nós termos insuficiências da energia, tá? Porque nós temos mais sangue do que energia, ok? Então, quando a gente fala, todo mundo tem insuficiência do rim, né? Todos os pacientes têm um rim insuficiente. A insuficiência do yang do rim, da energia do rim, não insuficiência do sangue. Tá? Nem todo mundo tem insuficiência do sangue do rim, mas quase todo mundo tem insuficiência das energias, da parte vitalidade, da parte vital do rim. Tá? Então, existe uma diferença quando a gente está falando de desequilíbrios. E é importante aqui a gente entender qual é a diferença no caso dos desequilíbrios. Porque cada energia perversa vai atuar em uma dessas duas camadas. Tá? A energia perversa ela não atua na camada sangue e na camada energia. Cada energia perversa atua numa camada diferente.
E por isso existe uma afinidade de meridianos com determinadas energias perversas. E, ao mesmo tempo, por isso que dentro de cada um dos meridianos, a gente tem pontos que guardam energias celestes para contrapor essas energias perversas. Tá? Então, no geral, o que esse quadro aqui vai mostrar para a gente é que existe uma proporção, mas essa proporção não é 50-50. A gente tem um pouco mais de sangue do que de energia. Então, a nossa tendência maior é sempre a perturbação da energia, um pouco menos da perturbação do sangue, mas isso depende da energia perversa que penetrar nessa história aqui. Tá? Então, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês como é que funciona isso. Tudo bem por enquanto? Sim? Sim. Então, se a Bruna falou que sim, tá tudo bem. Então, então beleza. Então, vamos apagar aqui. E aí a gente vai... Eu querendo, achando que isso aqui é o meu notebook e querendo mexer com a mão nele. Não vai dar certo se eu fizer isso. Preciso mudar o cursor. Isso aqui é um computador. Então, vamos lá. Como é que a gente fica doente? Né? O que acontece? Na medicina chinesa, a doença acontece pelo desequilíbrio das energias. A gente viu que essas energias elas não são exatamente proporcionais, mas a gente tem uma dinâmica, né? Ao longo do dia, a gente tem um ciclo, né, das energias relacionadas ao momento do ano, a estação do ano em que isso está acontecendo, todas essas coisas, enfim, relacionadas ao equilíbrio dinâmico. Então, em alguns momentos a gente tem mais energia em alguns meridianos, em outros momentos a gente tem menos, durante o dia a gente tem mais energia Yang, durante a noite a gente tem mais energia Yin, e assim por diante a gente vai modificando as nossas qualidades energéticas aí, tá? Em relação, então, ao que provoca a doença, a gente tem duas coisas que podem acontecer. Podem existir causas externas de doença, que aí são as tais energias perversas, que são as chamadas invasões ou excessos energéticos, e as causas internas, que são perdas da resistência corporal. Essa energia correta se torna, então, insuficiente ou deficiente. Certo? Quem são as energias perversas? As Zieti, né? As nossas inimigas aqui. O nome delas em chinês é Zieti. Tá? Energias perversas. A gente tem, então, 4 energias perversas de natureza Yang. De natureza quente, de movimento. E a gente tem 2 energias perversas de natureza Yin. Umidade e o frio. Tá? O vento é uma energia perversa muito espertinha e ela pode ser tanto Yang quanto Yin. Ela é Yang porque ela provoca movimento. Mas o vento, ele é tão perverso que ele pode carregar o frio junto com ele. E pode carregar a umidade junto com ele. Então, o vento, ele pode ser um vento sozinho, ele pode ser um vento quente, mas ele pode também ser um vento úmido ou um vento frio. Tá? Então, ele pode ter essas 2 qualidades. Ok? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho, porque como a gente não tem folha em branco... Ah, tá. Vou fazer aqui mesmo. Essa daqui mesmo. Vamos colocar aqui. Então, vamos brincar aqui para a gente ver o que acontece quando uma energia perversa penetra no meridiano. Então, vamos ver aqui. A gente tem uma linha que seria a linha do equilíbrio.
tá? Então, imagina que a gente tem aqui uma barrinha representando a energia Yang e uma outra barrinha representando a energia Yin. Vamos dizer que a gente tem mais ou menos a mesma quantidade das duas, tá? A gente sabe que não é bem assim, que tem uma pequena desproporção, mas, né, vamos supor que essa linha aqui que está fixa, ela seja um pouco mais volátil, vai. Uma linha volátil, uma linha que tem um certo, né, ela tem uma possibilidade de transformação. Em alguns momentos tem mais energia Yin, em alguns momentos tem mais energia Yang, mas no geral é isso aqui, tá? Então, vamos imaginar que uma energia perversa de natureza Yang, uma dessas quatro aqui, ou o vento, ou o calor, ou o fogo, ou a sequidão, penetrou nesse meridiano aqui. O que essa energia perversa Yang vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é machucar esse cara aqui, o Yin, tá? Ela vai diminuir o Yin um pouquinho, mas ela vai encher esse Yang aqui, tá? Toda essa parte que está acima da linha escura é o excesso energético, tá? Isso aqui, então, é um padrão, né, como a gente fala, de excesso Yang. Yang, Yang. Tá? Então, quando existe a penetração de vento, de calor, de fogo ou de sequidão, a gente tem um excesso do Yang. Esse Yang, ele fere o Yin, né, ele fere a base material, então, o vento faz o corpo mexer, o calor drena líquidos orgânicos, você pode suar, você pode ter febres, você pode ter perdas de líquidos, né? Excesso de urina, por exemplo, você pode ter vômitos, você pode ter diarreias, né? Então, você tem uma perda de líquidos orgânicos causadas pela penetração de uma energia perversa de natureza Yang. A sequidão, então, nem se fala, né? A sequidão, ela drena os líquidos orgânicos mesmo, ela deixa tudo seco, né? Então, são 4 energias perversas de natureza Yang que ferem o Yin, mas que deixam o seu meridiano em excesso. Um excesso Yang. Então, quando existe calor, né, por exemplo, invadindo o meridiano do coração, o que acontece? A gente tem uma agitação, a gente tem taquicardia, a gente tem uma hipertensão, a gente tem calor, a gente pode ter febres, a gente pode ter um monte de respostas a essa invasão, e o pulso do coração vai ficar tum, 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 se movimentando mais. A movimentação dele vai ficar, né? Ele vai ficar duro, ele bate no meu dedo, eu sinto, né, aquele excesso de energia, excesso de movimento, excesso Yang ali, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sedar, eu tenho que tirar essa energia perversa daqui. Eu uso o ponto de sedação desse meridiano e ela vai embora, ela sobe lá de volta. Ela sai pelo meridiano tendino muscular, que está aqui protegendo o meridiano principal. Eu elimino essa energia perversa. Tá? E se eu não eliminar? Se eu não elimino essa energia perversa, ela não vai ficar aqui no meridiano. O que ela vai fazer? Ela vai penetrar mais profundamente. Ela vai descer. Esse excesso
vai penetrar mais internamente. Vai pegar o caminho do meridiano distinto, vai pegar o caminho do meridiano de passagem, mas ele vai sair do meridiano principal. Ela vai descer, ela vai embora desse meridiano, tá? Ela não vai ficar aqui para sempre. Quando essa energia perversa descer, como é que vai ficar o meu meridiano? Vamos ver. O que acontece? O Yang vai continuar normal, certo? Porque estava em excesso. Né? Então, ele vai estar aqui, só esse pedacinho aqui, ó, é que vai embora. Só esse pedacinho aqui é que vai descer. Esse pedaço aqui é que vai embora, certo? O que vai acontecer com o meu yin? O que é esse calor, o que é esse vento, o que é esse fogo, o que essa sequidão fez com a minha energia material aqui, com a minha base material? Ela feriu essa base material, lembra? Então, o que vai acontecer com o yin? Ele vai ficar menor. Ele vai ficar... Cadê? Esse aqui é diferente. Ué? Eita, cadê? Eu não conheço esse teclado, senhor. Cadê você? Ah, eita, vamos fazer assim? Não. Ih, agora, tá aqui. Não, também não. Que coisa estranha. Eu não faço a menor ideia como é que faz para colocar um ponto de interrogação nesse teclado. Então, vamos deixar aqui um vazio com um X. Pronto. Melhor assim. Eu não sei como é que então, é um X. Tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma insuficiência. A gente vai ter uma insuficiência do yin. Insuficiência do yin. Que também não é assim que escreve, né? Fazer direito. Ou seja, quando a gente tem a penetração de uma energia perversa de natureza yang, primeiro a gente tem um excesso do yang. E depois uma insuficiência do yin. Por quê? Esse yang feriu o yin. Tá? Uma insuficiência do yin é uma insuficiência do sangue. É uma insuficiência da base material. Então, eu tenho perdas que são, digamos assim, visíveis, palpáveis, mensuráveis. Eu posso ter uma perda de líquidos orgânicos, eu posso ter uma perda de peso, eu posso ter uma perda de massa muscular, eu posso ter uma perda de massa óssea, eu posso ter uma desidratação, por exemplo, da pele, eu posso perder cabelos, por exemplo. Podem ser coisas mais superficiais ou coisas mais profundas. Mas, de toda forma, eu vou ter alguns sinais me mostrando perdas de massa corporal, tá? De alguma coisa que seja concreta. Então, as insuficiências de yin, elas são um pouquinho mais graves, vamos dizer assim, do que as insuficiências do yang, tá? Então, essa insuficiência do yin, ela vai aparecer quando existe uma insuficiência de sangue. Muitas vezes, ela acontece também nas dinâmicas psíquicas, tá? Uma insuficiência do yin no coração, do sangue do coração, que faz com que a gente tenha transtornos emocionais, tá? Mais profundos e mais graves. As insuficiências, elas são caracterizadas já por doenças mesmo que já existem e que a gente já reconhece. Tá? Normalmente, aquilo que é crônico, aquilo que já está presente há muito tempo, como sintoma, como sinal, é insuficiência energética.
tá? Os excessos são coisas mais superficiais, realmente. Então, elas são coisas mais recentes, são doenças que são sinais e sintomas mais superficiais e mais recentes. Então, quando a gente fala de alguma coisa que já está estabelecida, a gente está falando de insuficiências. Tá? Agora, a insuficiência do Yin, ela é um pouquinho mais séria do que a insuficiência do Yang. A insuficiência do Yang é uma insuficiência da vitalidade, é uma hipofunção dos sistemas, por exemplo, né? Então, eu tenho uma lentidão, por exemplo, na digestão, uma lentidão na circulação do sangue, uma lentidão metabólica, alguma questão relacionada à parte endócrina, alguma coisa mental, alguma dificuldade cognitiva, dificuldades de memória, alguns processos depressivos também. Tudo isso pode ser relacionado à insuficiência do Yang, da vitalidade. Tá? Agora, a insuficiência do Yin já é uma coisinha um pouquinho mais complicada, porque a gente já tem perdas materiais envolvidas, tá? O que é, então, a invasão da energia perversa de natureza Yin? Moleza, né? Eu tenho lá a minha estrutura correta, né? Então, eu tenho lá o meu tanto de Yang e o meu tanto de Yin certinho aqui, mais ou menos proporcional. Né? Sempre sabendo que o Yin é sempre mais do que o Yang. Aí eu tenho a invasão de uma energia perversa de natureza Yin. Umidade ou frio. Ou vento frio ou vento úmido. O que vai acontecer? Essa energia perversa Yin, ela fere o Yang. Ela torna os movimentos mais lentos, os processos mais lentos. No caso do frio, ele pode, inclusive, congelar o Yang. Ele pode paralisar os movimentos, ele pode paralisar os processos, ele pode ser bastante radical dependendo da entrada desse frio. Vamos dizer assim, da violência da entrada desse frio. Tá? Quando a gente tem, então, uma entrada de frio ou de umidade, a gente vai ter agora, então, um excesso do sangue, um excesso do Yin, tá? Então, aqui a gente vai ter um pulso mais lento, mais gordo, mais cheio de sangue, tá? Então, aqui a gente tem um excesso do Yin. A energia do frio, ela é muito radical, tá? Então, ela pode entrar e muito rapidamente penetrar mais profundamente, tá? E esse excesso do Yin ser transformado numa insuficiência do Yang de um jeito muito rápido, tá? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu estender um pouquinho essa linha. Para a gente colocar o que acontece depois. Então, se eu tenho um excesso do Yin, o que vai acontecer com esse excesso? Ele vai penetrar mais profundamente. Se eu não conseguir eliminar esse excesso do meridiano fazendo a sedação ou fazendo a eliminação mesmo dessa energia perversa, eu vou ter uma penetração maior dessa energia mais profundamente. E aí, como é que vai ficar a minha energia? Ela vai ficar assim. O Yang vai ficar pequenininho e o Yin vai ficar normal, tá? Normalzinho aqui. Tá dando para ver aí, né? Eu tô vendo aqui, ó. Só aqui tá dando para ver essa parte escura aqui, né? E aí, o que vai ficar faltando? O que vai ficar insuficiente agora? Quem vai ficar insuficiente vai ser o Yang. E aí, isso que era um excesso do Yin se transforma numa insuficiência do Yang. A insuficiência do Yang, então, faz com que todos os processos corporais, todas as transformações corporais sejam reduzidas, tá?
o processo, a velocidade, a própria vitalidade, a energia mesmo fica meio caída, vamos dizer assim. A gente fica meio devagar. Se eu tenho uma insuficiência do Ian no rim, por exemplo, a minha vitalidade fica comprometida, tá? Se eu tenho um excesso do Yin, as coisas ficam mais lentas, mas eu ainda mantenho os processos acontecendo. Agora, quando existe uma penetração maior dessas energias de umidade e de frio, a gente já tem doenças mais crônicas ainda, tá? Então, a umidade, ela está na raiz de muitas doenças crônicas, tá? Principalmente, porque a umidade, ela gruda no corpo, ela fica muito facilmente dentro da gente, tá? Então, aquilo que era ruim se torna uma insuficiência do Ian, tá? Ah, professora, mas a doença já pode começar pela insuficiência? Sim. Nem sempre a doença começa pela invasão de uma energia perversa de origem externa. Eu posso ter doenças que são causadas pela má formação da energia correta. Ué, como que eu vou formar errado a minha energia correta? Volta lá onde a gente falou. Como é que é feita a energia correta? A energia correta tem 3 ingredientes. A energia ancestral, a energia nutridora e a energia defensiva, certo? Se a minha energia ancestral estiver com algum problema, se eu tiver dado algum tipo de deficiência, algum tipo de fragilidade, algum tipo de erro ali nesse código, eu já tenho uma energia correta, não tão correta assim. Todos nós temos alguma fragilidade aí da nossa energia ancestral. Algumas coisas que foram herdadas. Então, a gente sempre tem um elemento ali que está sempre meio, né, desequilibradinho, a gente sempre tem algumas tendências, que são tendências, inclusive familiares, né, para algumas deficiências, algumas doenças. Por isso que a gente sempre faz um histórico familiar na anamnese, né? Porque a gente tem que saber qual é a qualidade dessa energia ancestral, tá? A gente pode ter um problema, e normalmente a gente tem bastante problema, com a alimentação, tá? Então, a alimentação do ponto de vista energético é bem diferente da alimentação como a gente conhece simplesmente da parte nutridora. A alimentação do ponto de vista energético, ela tem muitas qualidades diferentes. A gente tem os sabores, que são aqueles que vão realmente alimentar a gente, mas a gente tem também as naturezas dos alimentos que vão potencializar a energia yang, tá? Então, assim, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que só se alimenta de alimentos frios, que só se alimenta de alimentos de origem vegetal, né? Que é bastante comum hoje, as pessoas estão se tornando cada vez mais vegetarianas. De uma forma ou de outra, elas acabam absorvendo menos energia yang desses alimentos. Então, elas passam a ter, naturalmente, uma insuficiência do yang na energia correta. Elas precisam compensar isso com alguma outra coisa. Elas precisam compensar isso com exercícios físicos, exercícios respiratórios, até mesmo meditação, que é uma forma de alimentar a energia yang, pode ser usada para compensar a não ingestão de alimentos de origem animal. Mas, muitas vezes, a gente tem pessoas que não se alimentam de forma correta, energeticamente falando. Vocês já tiveram essa parte de dietética chinesa? Ainda não. Ainda não? O alimento, ele não é só uma fonte de nutrientes na medicina chinesa. Ele é uma fonte de energias, tá? De qualidades energéticas diferentes, ok? Então, essas energias, elas estão presentes no alimento de forma não na base material do alimento, mas sim a natureza dele. Então, a natureza dele é ser um alimento quente ou um alimento frio, por exemplo. O alimento quente é um alimento que provoca calor interno.
Um alimento frio é um alimento que provoca frio interno. Então, é fácil de perceber porque a gente sente isso. Tá? Os sabores já são um pouquinho mais difíceis de adivinhar. Mas a natureza do alimento não é muito difícil. Então, a gente sabe, por exemplo, que o gengibre ou uma pimenta são alimentos quentes. Né? São alimentos que provocam calor interno. Então, são alimentos que têm uma natureza Yang mais forte. A gente tem alimentos, por exemplo, que são extremamente calóricos, como banana, um caqui, por exemplo, ou até mesmo o açaí, que são alimentos extremamente calóricos, mas são de natureza fria. Eles provocam frio interno. Eles refrescam internamente. Tá? Alface, tomate, melão, melancia, né? São coisas que refrescam internamente. Então, eles são alimentos considerados alimentos frios. Tá? Então, as pessoas, muitas vezes, se alimentam de muitos alimentos frios sem perceber. E isso pode gerar uma insuficiência do Yang também. Tá? Alimentos de origem animal contêm mais energia Yang do que alimentos de origem vegetal também. Por isso, o vegetariano ou o vegano, eles acabam tendo uma pequena deficiência do Yang que tem que ser compensada com outras condutas. Tá? E uma coisa que é um grande problema nas nossas vidas, principalmente a gente que vive aí em cidades grandes, que tem uma rotina muito agitada, vamos dizer assim, a gente tem um pequeno probleminha que é a gente comer alimentos que foram muito processados. Alimentos que foram muito processados, muito mexidos, muito transformados, alimentos que foram congelados, depois descongelados, alimentos que foram muito transformados, eles normalmente morrem energeticamente, tá? Então, esse alimento, ele tem os nutrientes, ele vai te sustentar, mas ele não te dá vitalidade. Os alimentos que dão vitalidade são os que estão mais próximos da natureza. Então, a gente percebe a diferença entre pegar uma laranja do pé, espremer e tomar o suco, ou comprar um suco de laranja de caixinha, ou comprar um tangue de laranja, que já não tem mais nada mesmo. Né? Então, assim, um suco tirado do pé, uma galinha caipira, um ovo que acabou de sair ali, ser botado, uma carne, né, fresca, um peixe fresco que acabou de ser pescado, é diferente de você comer um peixe que foi congelado. Não adianta, né? Essa energia vital do alimento, ela se perde quanto mais processos esse alimento sofre até chegar dentro de você, tá? Então, nós temos o costume de comer muitos alimentos processados e até mesmo ultraprocessados. Esses alimentos não têm mais energia. Eles têm sangue, eles têm a base nutridora, você não vai morrer de fome. Mas você não tem a vitalidade daquele alimento, tá? E, além de tudo, a gente come muitos alimentos de sabor doce, que provocam umidade internamente. E essa umidade, como vocês viram, né, a presença da umidade leva a um excesso do yin e depois a uma insuficiência do yang. Tá? Então, tudo que a gente faz, na verdade, vai tender a levar a uma insuficiência do yang, principalmente por conta da alimentação. Além disso, a gente também tem, né, uma tendência ao sedentarismo, a fazer menos movimentos com os nossos corpos, poucos exercícios físicos, poucos exercícios respiratórios, e isso tudo acaba levando a gente a insuficiência do yang, tá? Porque o yang é absorvido através da respiração e é absorvido também e consolidado através do movimento dos nossos corpos, tá? Então, corpos que não se movimentam, que não, né, não fazem algum tipo de exercício, eles acabam sendo corpos que têm energia muito bloqueada, então a gente tem muitos bloqueios no fluxo das energias.
Agora, nos últimos tempos, por conta da história das quarentenas e da pandemia, as pessoas ficaram mais bloqueadas ainda, né? Então, elas ficaram mais presas, elas ficaram com... eu não tenho como baixar aqui, eu precisaria sentar numa cadeira mais alta, porque isso aqui é computador, não é notebook, não tem como baixar aqui. Tá? Não tem como fazer isso. Tá? Não tem como. Aí, a gente tem, então, uma necessidade de fazer movimentos. Então, como a gente ficou sem movimentos ultimamente, né, mais presos, a gente viu, pelo menos é visível, né, um aumento de problemas causados exatamente por essa insuficiência do Yang. Então, normalmente, as pessoas engordaram, as pessoas ficaram com mais dores, as pessoas ficaram com mais questões emocionais aí causadas exatamente pelo bloqueio dessas energias, pela falta do fluxo dessas energias, tá? E aí fica um pouquinho mais complicado, tá? Então, assim, a gente percebe a presença dessa umidade, né? Desse fluxo baixo de energia também causado pela nossa própria conduta, pela falta dessa movimentação, tá? Então, as doenças, elas podem já começar pela insuficiência, exatamente pela nossa conduta. Tanto por uma questão da energia ancestral, que pode ter vindo com algum defeitinho, quanto pela questão dos excessos ou faltas alimentares da gente. E também a questão da nossa conduta, por exemplo, um excesso de trabalho, um excesso de pensamento intelectual, gente que estuda demais, ou que fica muito tempo preso nas questões intelectuais, acaba saindo do corpo e deixando esse corpo insuficiente. Tá? Então, gastando demais essa energia Yang e gerando uma insuficiência desse Yang. Então, tem várias coisas que podem começar já pela insuficiência. Ok? Certinho? Está clareando um pouquinho aí essa questão das energias perversas que vocês tinham perguntado lá no começo? Sim? Sim, tá ótimo. Excelente. Beleza. Sim, Então, agora... professora, Oi? eu posso. Pode É falar. uma dúvida. Quando a gente estuda o pentagrama, a gente fala da questão da mãe-filho, avô-neto, né? Das regras todas. Essas regras se aplicam a essas características também, a essas energias perversas, perdão, também, ou não? Não, claro, tudo que é excesso é energia perversa, certo? Então, se você tem um excesso no coração e no baço pâncreas, por exemplo, você tem um excesso na mãe e um excesso no filho. Se você tirar o excesso pelo filho, a mãe também vai perder esse excesso, entendeu? É uma forma de você trabalhar. No pentagrama, a gente não faz a diferença se o excesso é do yin ou do yang, se o excesso é por uma energia yin ou por uma energia yang. Tá? Então, quando a gente vai regular o pentagrama, a gente não tem essa diferença. Então, pode existir excessos e insuficiências em várias funções diferentes, e aquelas regras de interação continuam iguais. Tá? Então, se eu tiro do filho, eu tiro da mãe. Se eu dou para a mãe, eu dou para o filho, certo? Se eu quero tonificar, eu tonifico a mãe. Se eu quero sedar, eu cedo ao filho. Isso continua igual. Tá? A diferença é que eu preciso saber lá, né, dentro da minha anamnese, lá para poder usar os meus pontos de eliminação de energias perversas, eu tenho que saber qual foi a energia perversa que entrou. Né? Eu sei que existe um excesso, eu sei que existe uma insuficiência, mas eu não sei do que é. Né? Então, isso não existe. Isso no pentagrama, na verdade, meio que tanto faz. Quando tem excesso, eu cedo. Quando tem insuficiência, eu tonifico e acabou. Tá. Então, no pentagrama, não faz diferença. Tá. Tá? Esse yin ou yang, se é um excesso do yin ou se é um excesso do yang. Então, eu sei que existe um excesso em 2 ou 3 ou 4 funções, eu vou sedar essas funções e acabou. Eu vou usar o ponto sul vai fazer aquilo que for necessário. Ele vai sedar ou tonificar. Tá? Agora, para eu trabalhar com outros pontos, com eliminação de energia perversa, e principalmente lá na frente, trabalhar com dietética e fitoterapia, eu preciso saber exatamente qual é a energia perversa que entrou. Tá? Não posso, tanto faz. Não.
Tanto faz, não. Lá no pentagrama, tanto faz, mas não existe só o pentagrama, certo? A gente precisa fazer Então, outras ações. eu não preciso estabelecer, por exemplo, sei lá, um raciocínio assim, digamos, eu estou tendo excesso de secura por deficiência de umidade. Isso pode? Insuficiência de umidade? Não existe essa linha de raciocínio, né? Tá. Não. Você tem ou uma penetração da sequidão, que vai levar a um excesso do Yang e vai drenar a umidade do teu corpo. Tá. Depois eu vou ter uma insuficiência. Então, primeiro eu tenho excesso, depois eu tenho insuficiência. Eu não tenho as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Então, se houve a penetração da sequidão, você vai, sei lá, para Cuiabá, você vai para Brasília, então, a 28 de umidade. E aí você tem uma sequidão que entra pelo seu nariz. Aí o seu nariz fica seco, toda a sua garganta fica seca, e essa sequidão penetra no seu pulmão. Se ela chegar a penetrar mais profundamente, ela vai gerar uma insuficiência do yin do seu pulmão. Seu pulmão vai ficar seco. Sim. Uma coisa que é um ótimo exemplo é, por exemplo, o cigarro. Cigarro, né, o tabaco, ele causa uma sequidão interna. Então, ele drena a umidade do pulmão, certo? E ele leva o quê? A um enfisema pulmonar, que é a sequidão das estruturas do pulmão, por exemplo. Tá. Aí era um excesso yang, que era uma sequidão vinda de fora para dentro, você mesmo, né, botou para dentro. E aí você tem uma drenagem desses líquidos orgânicos na medida em que isso se aprofunda, ele chega lá no órgão e o meridiano do pulmão vai estar insuficiente. Tá. Então, eu, na verdade, tenho que olhar para a origem, né? Da onde que a energia perversa está se originando. Tá bom. Obrigada, tá? Tá bom. O resultado final é dentro do meridiano. Dentro do meridiano eu posso ter excesso ou insuficiência. Se eu tenho excesso, é porque a energia perversa acabou de entrar. Se eu tenho insuficiência, é porque ela já penetrou mais profundamente. Ou porque a doença já começou pela insuficiência. Tá? Beleza? Então, por exemplo, se eu me alimento de alimentos de sabor doce em excesso, sabor doce tóxico, que é um sabor que tem muita umidade. O que acontece? Eu tenho uma invasão da umidade, essa umidade vai atrapalhar os processos corporais, eu vou ter um excesso de umidade, provavelmente no baço pâncreas, então o meridiano do baço pâncreas vai ficar gordão, e depois ele vai ficar insuficiente. E aí, o que eu tenho aqui? Numa insuficiência do baço pâncreas mais agravada, eu posso ter uma diabetes, por exemplo. Eu posso ter uma insuficiência do funcionamento da insulina, do baço pâncreas mesmo. E aí eu vou ter um processo de diabetes. Eu posso ter outras coisas com a insuficiência do yang do baço pâncreas. Eu posso ter uma dificuldade até cognitiva, posso ter uma perda de memória. Tem várias coisas que podem acontecer por causa desse excesso de umidade que veio pelo alimento. Tá? Não necessariamente é porque eu moro aí, por exemplo, em Belém, que é bastante úmido. Né? As pessoas que nascem em lugares muito úmidos, elas têm uma certa defesa. Alguém que sai de um lugar mais seco e vai para um lugar muito úmido, aí sim ela vai ter uma invasão de umidade que pode ser prejudicial também. Tá? Então, existem várias maneiras dessa umidade entrar, não é só da forma climática. Certo? Beleza? Agora são 4h15, vamos fazer um intervalinho um pouquinho mais curto, porque eu acabei, né, tendo esse problema técnico aqui. E aí a gente vamos fazer um intervalinho de 20 minutinhos só, pode ser? Então são 4h15, pouquinho depois das 4h30 a gente volta, tá bom? Ok. Pode ser? 20 minutinhos? Que aí a gente dá uma Certinho. encurtadinha, senão, né, a gente acaba perdendo um pouco desse tempo. Beleza? Beleza, Então, tranquilo. vamos lá. Ah, é verdade, eu preciso levantar aqui. Eu vou botar uma almofada aqui.
Para ficar mais visível aqui para vocês. Espera que eu veja. Até já, então.